aula de neurovendas número 1. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o processo de decisão primeiro e depois saber como utilizar isso na prática para conseguir ter bons resultados. Sabe o que é mais interessante? Muita gente pergunta para mim, mas o que é neurovendas e qual a diferença de neurovendas para vendas, né? Neurovendas vai estudar o aspecto emocional da compra, vai entender o que está envolvido, como que você capta o pensamento e a emoção da pessoa que está comprando de você. E não estou falando necessariamente e especificamente de comprar um produto. A gente está falando de, por exemplo, vender uma imagem, sair bem numa entrevista de emprego, vender um conceito, uma ideia. O que faz você decidir ou optar se você vai votar num ou no outro político? O que está por trás disso de verdade? As suas decisões são racionais? Quando você fala em vendas, normalmente, a maior parte das pessoas pensa que é uma questão de você apresentar motivos para a pessoa estar comprando e eliminar motivos pelos quais a pessoa não compraria. Você já viu pessoas, por exemplo, que ganham R$1.000, R$1.500 por mês, mas essas mesmas pessoas pegam R$800, tudo bem que às vezes parcelado e tal, R$800 e investem, por exemplo, num tênis. Talvez você não tenha um tênis de R$800, mas tem gente que ganha R$1.000, R$1.000 e poucos por mês que tem um tênis de R$800. O que faz essa pessoa pegar praticamente um salário inteiro e investir? Proporcionalmente falando, é muito dinheiro para você colocar num único par de tênis, mas muitas pessoas tomam essa decisão. O que faz uma pessoa optar por isso? O que faz você comprar as coisas que você já comprou na sua vida? Então vamos lá para você conhecer. Como que funciona o nosso cérebro? Aqui eu vou pegar e fazer o desenho de um cérebro, certo? E vamos colocar dessa forma. E para que você possa ter uma noção, então eu vou trabalhar aspectos que estão envolvendo a neurociência de cara, explicando o sistema do funcionamento do nosso cérebro na tomada de decisão. E para isso eu vou explicar a teoria do cérebro trino. Por que cérebro trino? Porque nós vamos falar de 3 camadas do cérebro, tá? A primeira camada, e agora eu vou trocar a cor aqui para te ajudar. A primeira camada, a camada mais o miolo aqui, ela é chamada de reptiliano. Ok? Nós vamos falar bastante sobre o cérebro reptiliano, porque o cérebro reptiliano é o que nós temos em comum com os répteis, é aquilo que está no processo nosso mais intuitivo, mais instintivo, as nossas tomadas de decisão que são reativas de acordo com o que acontece, de acordo com as coisas que a gente precisa agir rapidamente. Lá atrás, vamos pegar um exemplo, quando éramos Neandertais, por exemplo, certo? Ou talvez até Cromagnos, existia uma necessidade de defesa do nosso organismo. Então não tinha um tempo para a gente raciocinar mediante perigo. Então, mediante uma situação de ataque, vamos supor, um tigre de dentes de sabre aparece na sua frente. A gente tem que tomar uma decisão muito rápida. Ou eu ataco, ou eu fujo. E se você decidisse atacar, você precisaria saber rapidamente aonde e como atacar, né? De que forma você conseguiria sobreviver a um embate com um tigre de dente de sabre. Nos dias de hoje, essa ferramenta ainda é muito funcional. Por exemplo, você está dirigindo e de repente alguém atravessa o seu caminho. Você não precisa pensar, alguém atravessou meu caminho, o que eu faço? Você não precisa, você automaticamente já pisa e freia. Percebeu? O fato de você conseguir fazer isso sem precisar pensar muito, possibilita que o seu cérebro não foque necessariamente nisso e ao mesmo tempo ele tenha uma resposta muito rápida. Ok? Então o cérebro reptiliano, nessa parte do nosso cérebro está a maior parte das nossas reações instintivas. Um pouco em volta dele, vai pegando já essa parte, né?
O sistema límbico é onde estão nossas emoções. Alguns chamam de cérebro mamífero, né? Qual que é a função dessa parte do nosso cérebro? Conseguir compreender e entender as necessidades e nos aproximar daqueles instintos que os mamíferos têm, como por exemplo ter companhia, como por exemplo explorar melhor as emoções, como amor, como afeto, como carinho, né? Então, o sistema límbico é lá onde a gente encontra nossas emoções. Também é uma parte do nosso cérebro que também vai agir com nossa intuição. Somados, essas duas partes do nosso cérebro, eles somam 95% das nossas operações mentais. O que sobra, para você entender, o neocórtex, que agora sim, essa parte aqui, que é a maior parte do cérebro, certo? Ela é a disparado maior parte do nosso cérebro, só que o neocórtex é apenas 5%. Esses dois outros aqui somados é 95% do nosso processo de decisão no momento da compra, o que significa que a maior parte das nossas compras são emocionais. E é por esse motivo que a gente estuda neurovendas. Para pensar um minuto. Quantas compras você fez por motivos emocionais? Você de repente deseja alguma coisa. Na live de hoje, eu quero que você compreenda que se você trabalhar, e especificamente ainda por cima, quando a gente fala aqui do cérebro reptiliano, a gente tem algumas pessoas que trabalham com neuromarketing que falam que quase todas as nossas decisões, aliás, que o processo funciona assim: você faz uma opção de compra por motivos emocionais, ou seja, você vai usar seu sistema límbico, mas a finalização, o processo, aquilo que desencadeia realmente a tomada de decisão vem do reptiliano. Aí você fala assim, tá, mas o meu racional e o neocórtex, o que diferencia a gente dos mamíferos, o que diferencia a gente dos répteis? Ele não tem função nenhuma? Ao contrário, tem também bastante função no processo de tomada de decisão, mas como eu disse, é apenas 5%. Então, se você tem interesse em trabalhar realmente a mente das pessoas, as emoções das pessoas, para ter um melhor resultado na área de vendas, eu te pergunto, qual parte do cérebro você estimularia? Traz para a gente um significado, e esse significado pode ou não ser importante. Exemplo, qual que é a diferença da BMW para a Mercedes em termos de posicionamento de marca? A marca são carros, ambos, que vão trabalhar questões, né? Vou até colocar aqui, BMW versus Mercedes. Tem alguma dúvida que ambos são carros de luxo? Tem alguma dúvida que ambos propõem conforto, estilo para o seu dono? Tem alguma dúvida que ambos oferecem segurança? Tem alguma dúvida que ambos custam caro? Muita gente se apega, quando a gente fala disso aqui, neste critério. São carros de luxo e ponto. Então não tem que fazer mais nada. Mas para pensar o seguinte, qual a emoção por trás de um carro desse? Né? Uma vez eu perguntei isso para um grupo de, vamos chamar de jovens, né? Moçada aí dos 18 anos de idade. Sabe o que eles me responderam? BMW é carro de moçada, Mercedes é carro de tiozão. Olha só a emoção que está por trás desse comentário, né? Pessoalmente, eu acho que eu sou mais tiozão, porque eu gosto muito da Mercedes. Mas eu não desgosto da BMW, também acho legal. Só que existe realmente um conceito, uma mudança aqui. BMW normalmente está mais voltado a carros, ele traz um conceito por trás, que é o conceito esporte. Certo? Ao passo que a Mercedes, ela tem um conceito mais clássico.
Percebeu? Então, enquanto este carro ele quer passar um conceito por trás de que ele é mais esportivo, a Mercedes que é mais clássico. Primeira aula agora, para você entender, eu falei do conceito cérebro-trino, expliquei que as pessoas fazem as compras, o verdadeiro processo de compra, ele tem um fundo emocional, 95% do processo de decisão, ele vem desse processo emocional e 5% da parte racional, certo? Você deseja alguma coisa. Por que você deseja alguma coisa? Porque aquilo te traz, aquilo te diz uma mensagem. Eu comprei um determinado carro porque aquele carro, ele me diz alguma coisa. Ah, mas não é o carro que eu queria. Peraí. Ah, eu gosto de carro esportivo, mas eu estou andando numa minivan. Você comprou a minivan porque o meme da minivan fazia sentido para você naquele momento. Ah, porque eu estou com uma família, porque eu estou com criança pequena, porque não sei o quê. Então, a razão pela qual você optou pela minivan e não pelo carro que você diz que gosta mais, é porque naquele momento o meme daquele veículo fazia mais sentido para você. Ah, mas eu comprei uma roupa que tem uma cor que normalmente eu não uso. O meme daquela cor, naquele momento, está fazendo sentido para você. Emocionalmente, mais do que racionalmente. Certo? O seu sistema límbico ele vai absorver aquilo, vai falar assim, puxa, qual é a emoção que aquilo me traz? Qual é a emoção que te traz hoje? Qual o prazer que você tem? E seja franco com você mesmo, que se você conseguir entender esse conceito, talvez você consiga pegar, olhar para o seu produto hoje, olhar para o que você está vendendo, olhar para a sua imagem e decidir qual é o meme que você quer passar. E de repente até rever a sua estratégia, a sua forma de fazer isso, certo? Qual é a mensagem que você está passando? Como que eu chego no aspecto emocional? O desafio continua, hoje foi o 11º, são 49 dias, como você vê está passando bem rápido. Então se você quer uma força, se você está passando por uma situação, quer uma ajudinha, manda um direct para mim, faz sua pergunta que eu vou trazer numa live futura para você, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, um excelente dia para você, até amanhã.